will stand on the truth. Welcome to the weekly radio show Iron. Bem-vindo ao programa semanal, Programa Ferro. It is our prayer that as we critically analyze the scriptures, that the God-man Jesus Christ, a nossa oração é que à medida que analisarmos profundamente as escrituras, que o Deus homem Jesus Cristo will himself sharpen and strengthen your heart, mind and soul through the Bible, the sword of the Spirit, so that you might walk closer with him through faith. Que ele mesmo nos afie e fortaleça o seu coração, mente e alma através da Bíblia, a espada do Espírito, de modo que você possa caminhar mais perto dele através da fé. Hey, welcome back to the weekly radio show Iron. Oi, gente, bem-vindo de volta ao programa semanal, Programa Ferro. We're continuing with our study this week of 50 Shades of Grey. Nós estamos continuando o nosso estudo essa semana com os 50 tons de cinza. And the reason we're going to continue with this theme right now E a razão pela qual a gente continua com esse tema ainda is we've been really surprised and shocked by the responses that we've had online over the last few weeks. é que a gente ficou bastante surpreso e chocado com a resposta da audiência que está vindo nas últimas semanas. I mean, we're having like thousands and thousands of people listening and sharing this stuff. Então a gente tá tendo milhares e milhares e milhares de pessoas que estão ouvindo e compartilhando essas coisas. I mean, we got people posting like the audio stuff like on their Facebook pages. A gente tá tendo pessoas que estão postando o áudio, né, na página do Facebook, And in like their blogs or their own websites and stuff. né, nos seus blogs, nas suas próprias páginas de website. And it's really, really cool because we've got tons of people all over Brazil listening to this stuff. E é bem legal porque tem muitas pessoas, né, em todo o Brasil que estão ouvindo essas coisas. And we really are thinking, based on what we're seeing here, that a lot of these people that are listening are non-believers. E a gente tem pensado, né, e visto que muitas das pessoas que estão ouvindo não são crentes. If you're not a Christian, you don't know what I'm talking about, but keep listening. Ei, se você não é um cristão e tá ouvindo, né, continua ouvindo. So you guys are doing a fantastic job with sharing this thing and just getting the information out. Então vocês estão fazendo um ótimo trabalho, né, compartilhando e deixando o negócio se espalhar. And that's what we're all called to do as Christians. E isso que nós somos chamados a fazer como cristãos, To use our lives to make sure God is glorified. né, para usar a nossa vida para glorificar a Deus. And as we saw in one of our past studies, E a gente viu um dos nossos estudos passado, Satan definitely is going to use technology in the end times. e a gente viu que Satanás definitivamente vai usar a tecnologia nos finais dos tempos, Like with the mark of the beast and stuff like that. com a marca da besta, as coisas assim. But we also know that this gives us an opportunity to do what's called tech evangelism. Mas a gente sabe também que isso nos dá uma oportunidade para a gente fazer aquilo que a gente pode chamar de o tech evangelismo. Where you personally can now reach out to someone in Africa or Europe or something where you could never do that before. Onde você, pessoalmente, pode alcançar uma pessoa que está na África ou algum outro lugar que talvez você nunca iria poder fazer. And a lot of times it's difficult to share the gospel with somebody. E muitas vezes é difícil de compartilhar o evangelho com alguém. Even Paul, who penned half the New Testament, Até mesmo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, even he said, "Pray for me that words will be given me and I will have to speak with boldness." até mesmo ele disse, né, ore por mim para que as palavras que eu fale, né, que eu fale com coragem. And so boldness is with sharing the gospel, it's not part of our human nature. Então a coragem, compartilhar o evangelho, não faz parte da nossa natureza humana. It's a part of the Holy Spirit, É algo que vem do Espírito Santo. which is why Paul had to pray for boldness. É por isso que Paulo orava por ousadia. But notice what Paul did. He didn't keep his mouth shut and just live a good life. Então note o que Paulo fez. Ele não apenas viveu uma vida boa e manteve a sua boca fechada. He lived a good life and he opened his mouth at every opportunity. Ele teve uma vida boa e abriu a sua boca em toda oportunidade. And a lot of times what I see with myself and other believers, E muitas vezes o que eu vejo comigo e com outros cristãos, that sometimes I won't speak out the way I should. que muitas vezes eu não falo talvez da forma como eu deveria falar. And I think the goal of life is to use words and actions like it talks about in 1 John. E eu acho que o objetivo da vida é a gente usar as ações e a fala, como diz lá em 1 João. And there's a time to be silent, E existe um tempo para a gente ficar quieto, but we're called to speak out. mas nós somos chamados para falar. I love the Psalms in the chapters in the 70s.
Eu gosto bastante dos Salmos a partir do capítulo 70 ali, because he's constantly talking about making God known to his generation. porque constantemente ele fala para deixar Deus conhecido para a sua geração. And that's through his actions and his words. E isso acontece através das suas ações e das suas palavras. But the point of us saying this is now with the internet. Mas o ponto de nós estarmos falando isso é que a internet, Wow, it makes it so insanely simple to share the gospel with somebody. né, torna a coisa, né, tão simples para compartilhar o evangelho com alguém. In my opinion, we have way more responsibility now to share the gospel because you could do it like this. Click, click, done. E na minha opinião, eu acho que a gente tem muito mais responsabilidade agora para compartilhar do evangelho, porque hoje em dia basta você dar um clique, clique e pronto. And so you guys are doing a good job at sharing. This is an encouragement to share. Então, vocês estão fazendo um ótimo trabalho em compartilhar e esse é um encorajamento para continuar compartilhando. The Bible says the gospel is the power of God unto salvation for all men. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. So let's not be ashamed of it. Então não vamos ter vergonha de fazer isso. So let's get started. Então vamos começar. Vision is an amazing function of our bodies. You know that? A visão é uma excelente função do nosso corpo. Você sabia disso? In medical school, they have textbooks that explain the physiology of it. E nas escolas de medicina, eles têm livros que explicam a fisiologia. But the concept of the sight, it's really a mystery to medical professionals. Mas o conceito da vista ainda é um mistério para os profissionais da área. Sight is truly one of the greatest assets we have as people. Então a visão é uma das coisas mais legais que a gente tem como pessoas. And that's because we have a great designer. E isso é porque nós temos um grande designer. The telephone or the computer that you use O telefone ou o computador que você usa is only a reflection of the one who designed it. é apenas um reflexo daquele que desenvolveu isso. If a designer is a really good creator, E se um designer é um ótimo criador, then his product will represent that. então o produto dele vai representar isso. Because it's a reflection of his intellect and his capabilities. Porque isso é um reflexo da sua intelectualidade e das suas habilidades. And so it is, and so it's the same thing with our God who created our human bodies. Então é a mesma coisa com o nosso Deus que criou o nosso corpo humano. But specifically with sight now, Mas especificamente falando da visão agora, did you know that being able to see você sabia que para você ser capaz de ver and the miracle of the eyes has changed the course of human history? e que o milagre da visão tem mudado o curso da história And that it has affected your life personally? e que tem afetado a tua vida pessoalmente? How? Como? Remember what happened in the Garden of Eden with Eve? Lembra o que aconteceu lá no Jardim do Éden com Eva? It says that when she saw that the fruit was nice to look at, E diz ali que quando ela viu que o fruto era bom de se ver and that it was good for food and to make her wise, e era bom como comida e que a tornaria sábia, it sealed the deal. She took it. e daí, né, tá aí o negócio, ela pegou. That's all it took. Just to see it, looks good, I'm in. É, foi tudo isso que aconteceu. Ela olhou, tá bom pra mim, então eu tô dentro. And that single event did more to all of us as men E esse evento em particular teve mais impacto sobre nós than any other single event in human history except the act of Christ on the cross. do que qualquer outro evento em particular, a não ser a morte de Jesus na cruz. And just like Eve's desires of the eyes changed the course of history, E assim como o desejo dos olhos de Eva mudou o curso da história, in the same way Satan wants to use the desires of my eyes, então da mesma forma Satanás continua querendo usar os desejos dos meus olhos, Fabi's eyes, dos olhos do Fábio, your eyes, os seus olhos, your family's eyes, os olhos da sua família, to change the course of our lives. para mudar o curso das nossas vidas. John speaks to the lust of the eyes. Né? João fala da cobiça dos olhos. He speaks to the lust of the flesh and the pride in our life. João fala da cobiça dos olhos, da cobiça da carne e do orgulho da vida. But he puts the eyes first. Mas ele coloca os olhos primeiro. And we've looked at the power of the eyes in past shows. E a gente viu o poder dos olhos em alguns programas passados. And we've seen how that's Satan's primary way to try and tempt us. E a gente viu como essa é uma das formas principais que Satanás nos tenta. Because it's through the eyes he can get us to think about our own desires. Porque é através dos olhos que ele consegue fazer com que a nossa mente pense. But we have also seen that in contrast to that, Mas a gente viu que em contraste com isso, what does God mostly use?
to que- get our attention? O que é que Deus mais usa para chamar a nossa atenção? Ears. Os nossos ouvidos. And so in this life, we're like soldiers in a supernatural war. Então, nesse mundo, nós somos como soldados nesse mundo sobrenatural. We're the prey and the prize. Nós somos a presa e o prêmio. We're the prey to Satan, but we're the prize to God. Nós somos a presa de Satanás, mas nós somos o prêmio de Cristo. And so, like any good soldier, if you want to be effective, Então, qualquer bom soldado, né, se você quer ser efetivo, you got to learn how to defend yourself. você tem que aprender a como se defender. And one of the ways we do that in our war against our desires E uma das coisas que a gente faz nessa guerra contra os nossos desejos is by learning to guard our eyes. é aprender a guardar os nossos olhos. Because just like with Eve, Porque da mesma forma como foi com Eva, being enticed to make a bad or sinful decision can start with the eyes. porque ser tentado para tomar uma decisão ruim começa com os nossos olhos. And seriously, there's so much out there to look at, it's crazy. E, pô, falando sério, tem muita coisa aí fora para se olhar, não é verdade? Do you guys remember that shocking chapter we looked at in Ezekiel chapter 23? Vocês se lembram daquele capítulo chocante que a gente viu lá em Ezequiel 23? That was insane. We're getting good feedback on that's wild. Né? E a gente tem recebido um bom feedback a respeito desse capítulo. But in that chapter, it talks about the visual images that were drawn on the walls and stuff. Mas naquele capítulo fala de imagens que estão sendo escritas nessas paredes. And those visual images were used to, draw people away from God. E essas imagens visuais têm feito com que as pessoas se afastem de Deus. And those images that they had then E aquelas imagens que eles tinham lá are just like the powerful media that we have today. são exatamente como essas mídias poderosas que nós temos hoje. But ours is way more powerful. Mas as nossas são muito mais poderosas. Their images on the wall were just stone images. They didn't do anything. Né? Aquelas imagens ali são apenas imagens em pedras, não faziam nada. Our images move. They're 3D. They make us laugh and cry, Né? As nossas imagens não são em 3D, elas se movem, ela faz a gente rir, chorar. And most of the images out there, when you think about it, they're there to exploit us. E muitas dessas imagens que estão lá fora, elas servem para tirar vantagem de nós. At this time in history, people are bombarded with more advertising than ever before. Porque a época da história que nós vivemos, as pessoas estão sendo bombardeadas com mais propaganda do que nunca. And the goal is to get you to look at it and remember it. E a ideia é fazer com que você olhe e se lembre. The goal is your mind through your eyes. Né? O objetivo é a sua mente, só que através dos seus olhos. And frankly, most of it is pretty useless stuff that will lead us away from the Lord. Né? E francamente, são coisas realmente inúteis que vão nos afastar de Deus. And so remember, we're told to flee youthful lusts. Vamos nos lembrar que fomos instruídos a fugir da cobiça dos olhos. Why? Does anyone remember why? Então por quê? Será que alguém aí lembra o porquê? Because as we saw, it kills us. Porque nós vemos que isso é o que nos mata. That's the end game. Esse é o fim do jogo. Remember Samson? How did he end up? Né? Lembra de Sansão? Como é que ele acabou? Blinded, Cego, a slave, escravo, in misery, em miséria, and he ended up buried under a building falling on him né? E ele acabou morrendo com um prédio caindo sobre ele. because of his lust for a woman who didn't even care for him. Por causa da sua cobiça por uma mulher que não estava nem aí para ele. And we saw before, this lust wraps us up. Porque a gente viu que a cobiça é algo que nos abraça. Hosea chapter 4, right? Oséias capítulo 4, certo? If you haven't heard those past messages, the first few messages on this, go back and listen. Né? Se você não ouviu as mensagens anteriores, volta lá e escuta. But basically with lust, we go from bad to worse. Mas geralmente com a cobiça nós vamos do ruim pro pior. Remember David? He got caught up with Bathsheba. Lembra quando Davi se envolveu com Batseba? She was married and then he ended up murdering her husband. Ela era casada e o marido dela foi assassinado. And don't think that any of us can't do that too, guys, because we're all susceptible to the same things. Gente, não acho que isso não pode acontecer com a gente. A gente pode ser tentado pelas mesmas coisas. And then after David committed his acts of murder, E depois de Davi ter cometido seus atos, né, o assassinato, then he committed acts of atrocity against an entire city. ele acabou cometendo atos de atrocidade contra toda uma cidade. See, our sins get worse and worse and worse the more lust wraps us up. Então veja que o nosso pecado nos torna pior, pior, pior,
assim quanto a cobiça nos abraça. And if you keep going that way, pretty soon you don't hear the voice of the Lord anymore. E se você continua dessa forma, daqui a pouco você não vai conseguir escutar a voz do Senhor. Esteja sobre mim, tua justiça esteja sobre mim, tua graça esteja sobre mim, tua justiça, Senhor, esteja sobre mim, tua justiça esteja sobre mim, tua graça esteja sobre mim. Tua justiça, Senhor. Limpe o meu coração, vem transformar. Tua semente nele vem plantar. Chegou o tempo de buscar o Senhor e o seu nome clamar. Em meu coração quero te receber. Tua semente sobre mim está, teu Espírito Santo vem em minha vida, vem transformar. Another reason to flee from lusts Uma outra razão para nós fugirmos da cobiça is because it always ends badly for men and women, man. é porque sempre acaba de forma ruim, tanto para homem quanto para mulher. Wait, women? O quê? Mulher? How are women involved in this? Como é que a mulher está envolvida nisso? Check this out. The most popular demographic for the 50 Shades of Grey books were guess who? A maior parte demográfica dos livros dos 50 Tons de Cinza, adivinha quem são? It seemed to be women. Parece ser as mulheres. The biggest consumer of this kind of entertainment is mostly married women. A maioria dos consumidores desse tipo de entretenimento são mulheres casadas maiores de 30 anos. Also teenage girls and college women. E também jovens e universitárias. In fact, the book 50 Shades of Grey was so popular with married ladies E de fato, o livro 50 Tons de Cinzas é tão popular entre as mulheres that the book series it became known as mommy porn. que a série dos livros ficou conhecida como a mamãe pornográfica. But we gotta flee these lusts though, because they wrap us up, right? Nós temos que fugir dessas cobiças porque essas coisas elas nos embrulham, certo? They take control and they eventually kill us in the end. E então eles nos controlam e nos matam. Even the legal world sees a problem with movies like The 50 Shades of Grey. Did you know that? E até mesmo no mundo com o sistema de leis, eles veem problemas com esses tipos de filme, os 50 Tons de Cinza. Did you know that? Você sabia disso? The books and the movies have been accused of promoting violence against women. Porque os livros e o filme estão sendo acusados de promover violência contra a mulher. Você sabia disso? So much so that in 2013 a judge in Macaé, Brazil, Tanto é que no ano de 2013, um juiz lá em Macaé ruled that bookstores throughout the whole city julgou para que todas as livrarias em toda a cidade must remove the series entirely from their shelves deveriam retirar as séries dos livros, né, das suas prateleiras, or ensure that the books are wrapped up and placed out of the reach of minors. ou que eles tivessem que ser embrulhados e colocados fora ou acima da prateleira. And that's a good thing, right? E isso é uma coisa boa, certo? But ask yourself this. Mas faça essa pergunta para você mesmo. Does putting a restriction on books or movies actually save us? Será que apenas colocar restrições em um livro ou filmes vai nos salvar? From being affected by the ideas or spirits behind them? De sermos salvos das ideias ou dos espíritos que estão por trás disso? Well, it might help because it keeps it out of our sight, yes. Não, sim, pode ajudar, né? Porque vai sair fora da nossa vista. But what about when we're home alone on the internet? Mas e quando a gente tá sozinho
em casa, na internet? What will legal restrictions do then? O que as restrições legais vão fazer por nós? You can't legislate morality Você não pode legislar a moralidade, because legal actions, they don't help us then. porque as ações legais, elas não nos ajudam. Why? Por quê? Because any success over this kind of stuff, it happens in our heart, Porque todo tipo de sucesso que acontece é dentro do nosso coração, not the courts. não nos tribunais. Jesus said that adulteries and fornication, it comes from the heart. Jesus disse que o adultério e a fornicação vem do coração. And the Bible says that it's the Holy Spirit that delivers us from these sins. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos liberta dessas And coisas. so it's really a heart issue here that we're talking about. Então, realmente, é um assunto difícil que a gente está falando aqui. Remember, Jesus said there was 4 types of soil. Lembre-se que Jesus disse que existem 4 tipos de solos. And the last one that he talked about was a good believing heart. E o último que ele fala é de um solo bom e que crê, That held on tight to the teachings of the scriptures. né, que se apega firme aos ensinos das Escrituras. And then the word was able to grow and develop inside of that person. E daí a palavra então é capaz de crescer e desenvolver dentro dessa pessoa. Remember that? Você se lembra disso? See, the issue of my victory over temptation Então veja que a ideia da vitória sobre a tentação and your victory over temptation, e a sua vitória sobre a tua tentação it's really a heart issue. é, na verdade, um problema do coração. How much time do you and I spend resisting temptation in prayer, for example? Né? Quanto tempo que a gente gasta resistindo à tentação em oração, por exemplo? How much do me and you have the Holy Spirit? Quanto de você e eu temos do Espírito Santo? Jesus said that he would give the Holy Spirit in abundance to those who want it. Né? Jesus disse que ele daria do Espírito Santo em abundância para aqueles que querem. And we know that the Holy Spirit can't practice sin E a gente sabe que o Espírito Santo ele não pratica o pecado, because he's the spirit of holiness, it says. porque ele é o espírito de santidade, é o que diz. So the more of the Holy Spirit we have, the better of a walk we have. Então, quanto mais do Espírito Santo nós temos, melhor vai ser a nossa caminhada. And so for men, like we've looked at in the past, Então, para homens, como a gente viu no passado aí, a big part of just getting victory over our temptation is to pray for a heart like our hero Job. uma grande parte de termos vitória sobre as tentações é olharmos para olharmos e termos um coração como o de Jó. And we looked at him a little bit before. E a gente falou um pouco dele antes. The dude was powerful. O cara era poderoso, He was rich. ele era rico, He made Eike Batista look like he was poor. ele fez com que o Eike Batista se parecesse bem pobre. He was really successful. E ele era bem sucedido. And he had a great big family. E ele tinha uma grande família. But in contrast to what we're told today, Mas em contraste com aquilo que é dito para nós hoje, where the society promotes through the media and social pressures, onde a sociedade promove através da mídia e de pressões, where it defines what success is supposed to be for us, onde que define o que o sucesso deve se parecer para nós, none of those reasons were why he was a successful man. e nenhuma dessas coisas é a razão do sucesso dele. This guy was a hero because he desired God. Esse cara é um herói porque ele desejava Deus. But he desired God when everything was completely dark and ugly. E ele desejava Deus quando tudo estava feio e escuro. Are things dark and ugly for you? As coisas estão escuras e feias para você? Well, it's here in the book of Job that the Holy Spirit shows us to give us some really good insight. E tá aqui no livro de Jó que o Espírito Santo nos dá boas ideias a respeito dessas coisas. Great insights into the solution for men to overcome lusts, Né? Ótimas ideias e soluções para que o homem venha vencer a cobiça, regardless if our circumstances are good or bad. independente das nossas circunstâncias serem boas ou ruins. And like we saw last week, E como a gente viu na semana passada, one of the primary ways God intends to give me and you victory uma das grandes intenções e por que Deus quer nos dar a vitória is by learning to fear the living God. é através do aprender a temer o Deus vivo. We have to fear God to have victory like Job did. Nós precisamos temer ao Senhor para ter vitória como Jó teve. Listen, it is 100% critical to having success in your life. É 100% importante, né, de ter a perspectiva correta. And everything going on around you. Né? Tudo que está acontecendo ao teu redor It's critical to overcoming sin.
É crítico, é muito importante nós vencermos o pecado. It's the key to having a biblical love for God. É a chave para ter o amor bíblico de Deus, To fulfill the greatest commandment. para cumprir o grande mandamento. What's that? E o que é isso? Jesus said us to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. Que Jesus disse para amar o Senhor com todo o teu coração, alma, mente e força. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Jesus disse que se você me ama, guarde os meus mandamentos. If I could write a book Se eu escrever um livro, on a lot of the things that Christians believe que muitas das coisas que os cristãos acreditam, that aren't in the Bible, que não estão na Bíblia, it would be a big book. seria um grande livro. One of the things that Jesus never said E uma das coisas que Jesus nunca disse was, if you love me, don't worry about my commandments. foi que se você me ama, não se preocupe com os meus mandamentos. Okay, so how do we keep God's commandments? Então, como é que a gente guarda os mandamentos? By loving him? Através amando ele? Yes. Sim. But how does God intend for us to keep his commandments and have a biblical love for him? Então, como é que Deus quer que a gente guarde os seus mandamentos e temos um amor bíblico por ele? Not a love of feelings, Não apenas um amor de sentimentos, but a biblical love that can be proved. mas um amor bíblico que pode ser provado. Check it out. Through the fear of God. Veja isso, é através do temor do Senhor. This is one of the ways that God has given men to overcome sin. E é dessas formas que Deus ajuda o homem a vencer o pecado. Obey the commandments Obedeça os mandamentos and prove their love for him, like Jesus said. e prove o seu amor por ele, como Jesus disse. Deuteronomy chapter 10, verse 12 Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. shows that the love of God and the fear of God are connected as one. Mostra que o amor de Deus e o temor do Senhor, eles estão conectados, uma coisa só. Bushmaster Flexies will read you that verse. E eu vou ler esse versículo para você. Deuteronômio 10, 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma? You see how fear and love are connected there? Você consegue ver como que o temor e o amor estão conectados ali? That's what gives us the ability to serve the Lord. Isso é o que vai nos dar a habilidade para servirmos ao Senhor. That's what gives us the ability to follow through with the commandments. Isso é o que vai nos dar a habilidade para seguirmos e obedecermos os mandamentos. Wait, what commandments? We're in the new covenant, boy. Não, que tipo de mandamento? A gente tá vivendo na nova aliança, mano. I'm not under the law to be saved. I got no commandments. Eu não tô mais debaixo da lei, eu não preciso de mandamento. Do you know every one of the 10 commandments Você conhece todos os 10 mandamentos, except the fourth commandment a não ser o quarto mandamento, is brought into the New Testament for us to follow? que foi trazido para o Novo Testamento, que é para nós seguirmos? Did you realize that? Você consegue perceber isso? Every single one of them I could show you a verse for that we are supposed to obey. E eu posso te mostrar um versículo para cada um deles que mostra que nós devemos obedecer. And for any Seventh-day Adventists out there, I know I just stepped on your toes. E eu sei que se tem algum adventista do sétimo dia aí, eu sei que eu pisei no teu pé agora. Because Ellen White, the main theologian for the Seventh-day Adventist movement, Porque Ellen White, a maior teóloga para os adventistas do sétimo dia, she said that you had to keep the fourth commandment. ela disse que você tem que manter o quarto mandamento. And it was linked with salvation. E isso está linkado com a salvação. Now there's two groups within the Seventh-day Adventist movement. Mas então existem dois grupos dentro dos adventistas do sétimo dia. Some hold to that Alguns se apegam a isso and say that's critical to salvation. e dizem que isso é crítico para a salvação. And that if you don't keep the Sabbath on Saturday, that your salvation is in jeopardy. E diz que se você não guarda o sábado, a tua salvação está em risco. And there's another group of Seventh-day Adventists Mas tem um outro grupo, né, dos adventistas do sétimo dia, that don't believe that recognize that you can keep the Sabbath whatever you want. que não vem dessa forma, que diz que você pode manter o sábado da forma como você entende. Paul tells us in the scriptures, Paulo nos diz nas escrituras, in Romans and in Colossians, em Romanos e Colossenses, that each man should be decided in his own mind in regard to the Sabbath. que todo homem deve decidir na sua própria mente a respeito do sábado. And that the true purpose of the Sabbath Que o verdadeiro propósito do sábado was a picture of our rest in salvation. era uma ilustração, uma imagem do nosso descanso na salvação. God rested on the seventh day at the creation of the world.
Deus ele descansou no 7º dia da criação, And Hebrews chapter 4 instructs us e Hebreus capítulo 4 nos instrui that we are to enter that rest, that Sabbath rest, que nós devemos entrar nesse descanso, no descanso sabático, as a picture of what God did on the seventh day. como uma ilustração daquilo que Deus fez no 7º dia. So when Jesus said, "Come unto me, all that are burdened and heavy laden, and I will give you rest," Então quando Jesus disse, né, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, He's speaking to those that are under the law right there. ele está falando para aqueles que estão debaixo da lei ali. And in Galatians chapter 3 and 4, it says that we're delivered from the law. E em Gálatas capítulo 3 e 4 diz que nós estamos libertos da lei. Galatians chapter 3, verse 1 and 2, Fabio will read you both, but verse 2 says, "This is the one thing, the only thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by the works of the law, or by hearing," there it is, the ears again, "with faith?" É Gálatas 3, versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? And so if there's any Seventh-day Adventists out there that are keeping the Sabbath to keep their salvation, Então, se tem algum adventista do 7º dia que está guardando o sábado para ter a sua salvação, I want to read to you Galatians chapter 5, verse 1 and 2. eu queria ler para você Gálatas 5, versículo 1 e 2. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Now, what was more important, circumcision or the Sabbath to the Jews? Então, o que era mais importante para os judeus, o sábado ou a circuncisão? We know it was circumcision Nós sabemos que é a circuncisão. because remember when Jesus said to the Pharisees, "You circumcise a child on the Sabbath?" Porque lembra que Jesus disse para os fariseus, né, vocês circuncidam uma criança no sábado. So to those who receive the law, the Jewish people, Então, para aqueles que recebem a lei, o povo judeu, circumcision had a higher standing than the Sabbath did. a circuncisão estava acima, né, da questão do sábado. Now watch what Paul says in verses 3 and 4 to those who hold to the highest ladder of the law, circumcision. Veja o que Paulo diz para aqueles que se apegam na parte mais importante da lei. So we know this would include the Sabbath too under it. Né? Então, nós sabemos que o sábado está incluído ali, abaixo disso. Fabio, read you verses 3 and 4. Vou ler o versículo 3 e 4. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. That is phenomenal right there. E isso é fenomenal ali. If you believe that you have to keep circumcision, Se você crê que você precisa manter a circuncisão, which is one of the most important aspects of the law, que isso é um dos aspectos mais importantes da lei, because it was included in the Torah, porque isso estava incluído na Torá, but also given to Abraham in Genesis chapter 17, mas que também foi dado para Abraão lá em Gênesis capítulo 17. Paul is making the point that if you try and keep that most important part, Paulo está falando que se você está tentando manter essa coisa mais importante, you're under obligation to keep the whole thing. né, você está debaixo da obrigação de manter toda ela. If you're doing that, Paul's saying you have been severed from Christ. Mas Paulo está dizendo que se você está fazendo isso, você está sendo separado de Cristo. That means cut off. Isso quer dizer que você foi cortado. We're part of the body of Christ, right? Nós somos partes do corpo de Cristo, certo? If I cut off my right hand, Se eu cortar a minha mão direita, is that hand still part of the body or is it severed? a minha mão ainda faz parte do corpo ou ela está separada? It's not part of it anymore. Não faz parte mais. That's why he ends the verse with "You have fallen from grace." É por isso que ele termina o versículo dizendo que vocês caíram da graça. That's a huge problem. E esse é um grande problema. Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you have been saved." Né? Efésios 2 diz que é pela graça que nós somos salvos. If we go back to the law, we're now severed from that grace that saves us. Então, porque se a gente volta para a lei, nós somos separados da graça que é a que nos salva. It's a study that we can do another time. É um estudo para a gente fazer uma próxima vez. But the fourth commandment, Mas o quarto mandamento, to keep the Sabbath and to keep it holy, né, para manter o sábado e manter ele sagrado, it's a picture. é uma ilustração. It's part of the ceremonial law in a sense. Fazia parte de um cerimonial, de certa forma. If I go find some undiscovered people in the Amazon, Se eu for para a Amazônia e descobrir um povo novo lá, because of Romans chapter 1,
Por causa de Romanos capítulo 1, if there are people that's trying to do the right thing, se existem pessoas que estão tentando fazer a coisa certa, then they're following their conscience. então eles estão seguindo a consciência deles. And the conscience says that you can follow those 10 commandments and they're understood throughout the world. E a consciência diz que nós somos capazes de seguir os mandamentos que está por todo mundo, Like obey your parents. como obedecer os pais, Don't kill your neighbor. não matar o seu vizinho, Don't adulter. No adultery. não cometer adultério, Don't steal. não roube, Don't offend God. não ofenda a Deus. But you're not going to find in the conscience this thing where you have to keep one day holy and not do this stuff. Mas você não vai achar na sua consciência algo dizendo que você tem que manter um dia específico e fazer essas coisas. Why? Por quê? Because it's a picture of something that we're supposed to enter into for our salvation. Porque isso é uma ilustração que é o que diz que nós devemos entrar para obtermos a salvação. And that's why throughout the whole New Testament, E é por isso que através de todo o Novo Testamento, you don't have one clear verse that says to do that. você não tem nenhum versículo que deixa claro que a gente tem que fazer isso. Greek is one of the most specific and explicit languages that was ever created. E o grego é uma das línguas mais específicas e explícitas que já foi criada. Do you think the Holy Spirit would have a problem saying keep the fourth commandment? Você acha que o Espírito Santo teria algum problema em dizer que a gente deve manter o quarto mandamento? Did the Holy Spirit have a problem telling us to keep the Sabbath like he did the Jews in the Old Testament? Será que o Espírito Santo tem algum problema em dizer para nós que nós devemos manter o sábado, como ele diz para o povo judeu lá no Antigo Testamento? Did the Holy Spirit get confused? Será que o Espírito Santo ele se confunde? No, Ellen White got confused. Não, Ellen White ficou confusa. See, she didn't understand Colossians chapter 2. Veja, ela não conseguiu entender Colossenses capítulo 2. Fabio, read you Colossians chapter 2, verse 16 and 17. Então eu vou ler Colossenses 2, 16 e 17. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Did you hear the last part? The days of the Sabbath. Vocês ouviram a última parte, os dias do sábado? See, we have liberty to worship on whatever day we want to. Então veja, a gente tem liberdade para adorar a Deus qualquer dia que for. Why? Because Fabi's going to read you verse 17. Por quê? Vou ler o versículo 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. See, the fourth commandment is a shadow. Então veja, o quarto mandamento é uma sombra. What's more important, the shadow or the object that casts the shadow? O que é mais importante? A sombra ou o objeto que faz a sombra? The subject that causes the shadow. É o objeto que causa a sombra. That's why he says the substance belongs to Christ. Christ causes the shadow. E é por isso que ele está dizendo ali que Cristo é o objeto que causa a sombra. He causes the Sabbath. The Sabbath is a picture of him. Então o sábado é apenas uma ilustração dele. And that's what we're supposed to enter into. E é ali que nós devemos entrar. Let me try and explain it this way. Eu vou tentar explicar dessa forma. We are so off of my notes right now, so hang with us. A gente está muito fora das anotações aqui. Fica com a gente. If my family goes on a vacation Se a minha família sai de férias and they leave me for 2 weeks e eles me deixam por 2 semanas and I really miss them e eu sinto muita falta deles and I have a picture in my wallet and I look at that picture every day e eu tenho uma foto ali deles na minha carteira e eu olho todo dia para ela and I think about that picture and I just love them in that picture e eu olho para essa foto e eu amo essa foto and they cause me to really reflect and think about them. e isso faz com que eu reflita e pense sobre eles. That's a good thing. E isso é uma coisa boa. But when they come back from that vacation Mas quando eles voltam das férias and they get off the airplane and they come down the steps and they come into the airport, e daí eles saem do avião e saem ali no aeroporto, when I see them quando eu vejo eles and I'm excited and I run up to them, e daí eu tô empolgado, aí eu corro até eles do I yell, "Hey!" e daí eu grito, oh! And then I pull out the picture in my wallet and I hug the picture. E daí eu tiro E daí será que eu tiro a foto e abraço a foto? And I kiss the photo. I missed you so much. And I'm kissing the picture. Mwah, mwah, mwah. E daí eu abraço a foto e fico beijando a foto. Ai, senti muito a tua falta. That doesn't make any sense. Isso não faz sentido algum. I love the picture for what it makes me think about. Eu amo a foto porque ela me faz pensar.
But when I have the real thing, Mas quando eu tenho a coisa real, I put the picture down for what it is and I love the real thing. né, eu coloco a foto de lado e eu amo a coisa real. The real thing is Jesus. E a coisa real é Jesus. Verse 16 and 17 totally explains that. Ellen White missed it. Né? E o versículo 16 e 17 explica isso. E a Ellen White não conseguiu entender isso. And Ellen White talked about how she would receive revelations from angels, an angel. E Ellen White diz como é que ela recebe a revelação de um anjo. And that's creepy because Fabi's going to read you the next verse. E é meio doido isso, porque vamos ler o próximo versículo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. So that fits Ellen White's thinking. Então aqui encaixa com o pensamento de Ellen White. Hebrews chapter 4 says, "Today if you hear his voice, E Hebreus capítulo 4 diz que hoje, se você ouvir a sua voz, don't harden your heart, não endureça o seu coração, but enter his rest." mas entre no seu descanso. This is a New Testament thinking, E esse é um pensamento do Novo Testamento, specifically regarding the Sabbath, especificamente a respeito do sábado, and that we are to enter that rest. That's what we are all called to do. e que nós devemos entrar nesse descanso. Todos nós devemos fazer isso. Okay, I have no idea how I really got on this, Eu não tenho nenhuma ideia como é que eu fui parar para falar nisso, but I want to go on record and make something really clear. mas eu quero gravar algo para deixar bem claro. The Seventh-day Adventists that I've met in my life, As pessoas adventistas que eu conheci em toda a minha vida, especially here in Florianopolis, especialmente aqui em Florianópolis, are seriously some of the coolest Christians I've ever met. são os cristãos mais legais que eu já conheci em toda a minha vida. They're excited about Jesus. Eles são empolgados a respeito de Jesus. They're some of the most serious people about the Bible I've ever seen. São as pessoas mais sérias a respeito da Bíblia que eu já vi. I love hanging out with them. E eu amo gastar tempo com eles. I learn from them, Eu aprendo deles. and I actually spend time with some of them, E eu, na verdade, passo tempo com algumas pessoas. especially one congregation in specific here in Florianopolis. E especialmente uma congregação específica aqui de Florianópolis. However, we have an understanding, they don't believe that they have to keep the Sabbath on Saturday to be saved. Entretanto, eles não creem que eles precisam guardar o sábado para eles serem salvos. Because this is part of that group that doesn't hold to that teaching from Ellen White. Porque esse é parte daquele grupo que não se apega a esses ensinamentos da Ellen White. And it's important to know that what kind of belief a person has if you're going to hang out with them. E uma coisa importante é você saber o tipo de crenças, né, que uma pessoa tem quando você vai sair com ela. Because you don't want to be tempted to turn into the law. Porque você não quer ser tentado a entrar para a lei de novo. The Bible calls it a Judaizer. So I just wanted to make that clear. Então eu só quero deixar isso bem claro. If you have Seventh-day Adventist friends, just love on them Né? Se você tem amigos adventistas, apenas ame-os. and ask them if they believe that you have to keep the fourth commandment to be saved, E pergunte para eles se eles creem que tem que manter o quarto mandamento para serem salvos, or if they do it because they just think it pleases the Lord. ou eles fazem isso porque eles creem que isso agrada ao Senhor. If they do it because they think it pleases the Lord, Se eles fazem porque eles creem que eles querem agradar ao Senhor, listen, they 100% have that right to believe that. então eles têm 100% o direito de crer nisso. Romans chapter 14 makes that clear. Né? Romanos capítulo 14 deixa isso bem claro. In the Christian church, we're not to divide over if we go to church on Saturday or go to church on Sunday. E a igreja cristã não deve ser dividida por esse tipo de coisa. Se a gente deve ir na igreja no sábado, no domingo. Paul says every man should be convinced in his own mind. Paulo diz que todo homem deve ser convencido na sua própria mente. If one man holds one day above another, that's fine. Se o homem valoriza um dia mais do que o outro, tudo bem. That's okay. He can do that. Tudo bem, ele pode fazer isso. But if he says that he's holding that day of value so that he'll be saved, Mas se ele diz que ele valoriza esse dia a ponto de ser salvo, sour grapes, that doesn't work. não, isso não é bom. That's not biblical. Isso não é bíblico. And in regard to the Sabbath, E falando a respeito do sábado, there's also other reasons that we don't have to keep it that we can't look at right now. existem outras razões que a gente não precisa guardá-lo, só que a gente não tem tempo de falar sobre elas agora. Two of them really fast that me and Fabio will hit on. E duas, bem rapidinho, que a gente acabou falando aqui. One is in the Old Testament where God says that they should keep the Sabbath forever. Uma delas está no Antigo Testamento, onde diz que eles devem guardar o sábado para sempre. The word forever in Hebrew is olam.
E a palavra para sempre no hebraico é olam. Now, olam can mean for a period of time or forever. E o significado de olam pode ser um período de tempo ou para sempre. Jonah said that he was in the belly of the whale for olam. Né? Jonas disse que ele estava dentro da barriga do peixe por um olam. Was Jonah in the belly of the whale forever, or was he in there for 3 days? Jonas estava na barriga do peixe para sempre ou estava por 3 dias? So we see that it's for a period of time. Então a gente vê ali que pode ser por um período de tempo. And we also know that the Sabbath was meant for a period of time. E a gente sabe também que o sábado, né, ele foi feito para um período de tempo. And we know it's for a period of time E nós sabemos que é por um período de tempo, because like we saw in Colossians chapter 2, it was until the reality of Christ came. que assim como a gente viu lá em Colossenses capítulo 2, que foi até quando a realidade de Cristo viesse. And the Sabbath rest is a shadow of what we have in Jesus. Então, o descanso do sábado era uma ilustração daquilo que nós teríamos em Jesus. Colossians chapter 2, Hebrews chapter 4. Colossenses capítulo 2, Hebreus capítulo 4. The other thing that has trickled down through the Seventh-day Adventist teachings E uma outra coisa que a igreja adventista crê is that it was Constantine that changed the Sabbath day from Saturday to Sunday. E uma outra coisa que eles creem é que Constantino foi quem mudou o dia da igreja do sábado para o domingo. Because before Constantine, they say church was always on Saturday. Porque eles dizem que antes de Constantino, a igreja acontecia no sábado. And that's not true. E isso não é verdade. I could show you the early church fathers from the 1st and 2nd centuries Eu posso te mostrar que os pais da igreja do 1º e 2º século, that would talk about how they would worship on the Lord's Day on Sunday eles adoravam a Deus no dia do Senhor, que é um domingo. because that's the day that people chose to worship because that's the day Jesus rose from the dead. E que esse foi o dia que as pessoas escolheram para adorar, que foi esse o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. And so that's why Paul is dealing with these issues. É por isso então que Paulo está lidando com esses problemas. Hey, Sabbath on Saturday, Sabbath on Sunday, whatever. Ei, sábado no sábado, sábado no domingo, tanto faz. Let every man be convinced in his own mind. Que todo homem seja convencido na sua própria mente. Gentiles, Jews. Gentios e judeus. Jews believe Saturday? Judeus creem no sábado, No problem. sem problema. Gentiles want it on Sunday because that's the day the Lord rose? Gentios querem adorar no domingo porque foi esse o dia que Jesus ressuscitou? No problem. Sem problema. Constantine, because he was a Gentile, made that official. Né? Constantino, por ser um gentil, ele tornou isso oficial. But he didn't bring it out of nowhere. Mas ele não trouxe isso de algum lugar. This had been the practice of the Christian church for centuries. Né? Essa tem sido a prática de cristãos por séculos. And you can find that information online. E você pode encontrar essa informação online. Okay, so we're going to try and get back onto our original topic here. Então a gente vai tentar voltar para o nosso tópico original aqui. So when Jesus says, if you love me, keep my commandments. Então quando Jesus diz, né, se você me ama, guarde os meus mandamentos. And we see in Deuteronomy chapter 10 verse 12, E a gente viu lá em Deuteronômio 10, 12, where the love of God and the fear of God are united. onde o amor de Deus e o temor do Senhor eles estão unidos. It's important to understand what those commandments are. É importante a gente conhecer e saber quais são esses mandamentos. So the point that we wanted to make Então o ponto que a gente está tentando fazer aqui is that the fear of God gives us the ability to have the love of God. é que o temor do Senhor nos dá a habilidade para amarmos a Deus. It's kind of like a car. É tipo um carro. If you got a car with an engine and no tires, Se você tem um carro que tem um motor, mas não tem os pneus, or vice versa, ou vice-versa, you won't go anywhere. você não vai a lugar nenhum. You have to have an engine and tires for the car to serve its purpose. Você tem que ter o motor e os pneus para que ele sirva a um propósito. Same with us. É a mesma coisa com a gente. Fear and love. O temor e o amor. Okay, we're going to pick up next time right here where we left off. A gente vai continuar na semana que vem, logo bem aqui onde a gente parou. Again, we encourage you to share the messages. You guys are doing an awesome job. Então, de novo, a gente queria te encorajar a compartilhar as mensagens. E vocês estão fazendo um bom trabalho. And if you go on to programafejo.com E se você for lá em programaferro.com, with like your phone, your iPad, or whatever you use WhatsApp on, seja com o teu celular, qualquer coisa que você use o WhatsApp. if you go on that, you can go to programafejo.com and you could share a message with like 100 people super fast. E você pode compartilhar essa mensagem com um monte de pessoas de uma forma bem rápida. We're also on iTunes at Programa Fejo.
A gente também tá no iTunes, no Programa Ferro. If you like podcast, Se você gosta de podcast, if you're interested, I don't know how many people are interested in YouTube. se você tá interessado, não sei quantas pessoas estão interessadas no YouTube. We're starting a channel so you can go type in Programa Ferro and it'll pull up, I think, a few messages you can listen to. Então você pode ir lá e a gente tá abrindo um canal lá e você pode colocar Programa Ferro e você pode ouvir por lá também. Fabi doesn't know I'm going to say this, O Fábio não sabe o que eu vou dizer aqui agora, but if any of you out there need electrical work done mas se você aí, né, precisa de algum trabalho de elétrica in your home or your office or something, na sua casa, no teu escritório, I think Fabi's a great electrician. eu acho que o Fábio é um bom eletricista. Fabi would never say that about himself, E o Fábio não vai dizer isso a respeito dele, but he's very honest mas ele é muito honesto and he'll give you fair prices. e ele vai te dar um preço justo. Again, he didn't know I was going to say this, De novo, ele não sabia que eu ia dizer isso. but if you need any work done or you know anyone who does, Mas se você quer algum tipo de trabalho, sabe de alguém que precisa, you can do one of two things. You can email us at programaferro@gmail.com, você pode nos enviar um e-mail no programaferro@gmail.com or you can message us on Facebook at Programa Ferro or Iron Radio. ou você pode mandar uma mensagem no Facebook, no Programa Ferro ou Iron Radio. Thanks. Obrigado. So let's pray. Então vamos orar. Lord, we just come before you right now, Senhor, nós viemos diante de Ti agora and we ask that you forgive us for our sins. e pedimos o perdão pelos nossos We pecados. thank you for everything that you've done for us. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Open our eyes like you did Moses, E abra os nossos olhos, assim como o Senhor fez com o de Moisés, so that we can see the unseen God. para que a gente venha ver o Deus que não pode ser visto. Open our ears so that we can hear you. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos escutá-lo. Open our heart to your word, Abra o nosso coração para a Tua palavra. and open your word to our heart, E abra a Tua palavra para o nosso coração. and teach us to fear you. E nos ensine a temê-lo. Teach us to be humble and receive it, Nos ensina a sermos humildes and help us to love you with all of our heart. e nos ajude a amá-lo com todo o nosso coração. So like Paul, we could say we know him who we serve. Porque assim como Paulo, nós possamos dizer, não, nós conhecemos e sabemos quem é que nós servimos. So that we can have the strength to trust in you Para que a gente venha ter a força para podermos confiar no Senhor and wait patiently for you. e esperar pacientemente por Ti. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. God bless you guys. Deus abençoe vocês. We pray that the Lord has sharpened you through the word today. Please join us again next Saturday. We hope you will like and share us on Facebook at Iron Radio and follow us on Twitter and Instagram at Programa Ferro. Our email is ironradioshow@gmail.com if you have any questions or concerns. Thank you. Nós oramos para que o Senhor tenha afiado você hoje através da sua palavra. Por favor, junte-se a nós no próximo sábado. Esperamos que vocês possam também curtir e compartilhar nossa página no Facebook, chama Programa Ferro, e nos siga no Twitter e Instagram. Nosso e-mail é programaferro@gmail.com. Caso você tenha alguma pergunta e comentário. Obrigado.